Olá, querido aluno, pessoal de casa. Vamos aqui para mais uma aula do 7º ano de ensino fundamental. Eu, professora Maíra, juntamente com o Bruno, né, Bruno? Tudo bem? Nós vamos caminhar com o nosso conteúdo do 4º bimestre e hoje nós vamos falar das máquinas térmicas e seus impactos. Essa é a primeira aula para a gente falar a respeito dessa temática. É uma aula para o 7º ano de ensino fundamental de ciências. Na última aula, a gente começou a ver a parte de máquinas térmicas, como que elas funcionam, e nós aprendemos que elas são aqueles dispositivos que geram trabalho e funcionam no ciclo termodinâmico. Então, a gente viu que existe um ciclo aqui que vai alterar pressão e volume lá dentro da máquina térmica, e essa alteração, se a gente observá-la de forma gráfica, essa área que representa o trabalho efetivo, né, que essa máquina faz, o trabalho sob o ponto de vista da física, aquele conceito lá. Então, são dispositivos que vão gerar esse trabalho mecânico, né? E a gente vai aproveitar e criar várias tecnologias aí a partir deles na nossa história. E nessa aula de hoje, nós vamos focar na habilidade de avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida no planeta, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. E aí a gente vai voltar lá naquela máquina térmica, falar a respeito de como que ela funciona para a gente pensar nos impactos e nas coisas que elas vão gerar ali para a gente em termos de prejuízos ambientais. O funcionamento básico aqui a gente tem o que seria um motor de 2 tempos, a gente vai ter a injeção do combustível e a geração da fagulha para o processo de combustão. Então a velinha está aqui, ó, aquela vela lá que a gente usa nos carros, nas motos, para gerar a fagulha. A fagulha, né, vai gerar uma combustão, uma explosão ali junto com o combustível e o ar que entra aqui nesse sistema. Essa combustão vai gerar o quê? Fumaça, que vai sair disso aqui. Vai gerar também um aumento de temperatura aqui nesse sistema, mas a gente tem as formas de resfriamento desse sistema para que o motor consiga funcionar, para que o motor não entre em colapso ali termodinâmico. Mas essa máquina térmica aqui está continuamente produzindo os subprodutos ali, né, da combustão, que é o quê? Fumaça, né, fuligem, que são coisas que vão ser liberadas continuamente. Então, todo carro vai ter o escapamento saindo fumaça, toda moto vai ter lá o escapamento saindo fumaça. E isso é uma regra para todas as máquinas térmicas, a produção dessa poluição ali a partir do processo de combustão tão necessário. Então, a gente já tinha falado a respeito dessa imagem aqui, lá do período inicial da Revolução Industrial, com grandes indústrias gerando uma poluição imensa, principalmente, né, na região lá do Reino Unido, na Europa, onde esse processo foi iniciado e ainda não se tinha preocupação ambiental. Então, eram imensas nuvens de fumaça que cobriam as cidades, uma poluição extrema produzida por quem? Pelo processo ali termodinâmico dentro das máquinas térmicas, a combustão liberada e esses produtos chegando, né, até as pessoas que estavam ali. Mas aí a gente já não está mais no processo lá da Revolução Industrial. Nós não estamos lá utilizando carvão mineral. Mas você sabe qual que é o principal combustível utilizado na atualidade? Essa aula de hoje é para responder essa pergunta, para a gente pensar nesse combustível a nível de Brasil, a nível de mundo e entender os impactos relacionados a eles. Então, primeiro, vamos estudar esse gráfico aqui juntos. Calma, é um gráfico, mas a gente vai explicar direitinho. Esse gráfico aqui está relacionado com a matriz de uso, de consumo de combustíveis no mundo todo. Não é só a matriz energética do Brasil, a gente está considerando a nível mundial. Olha só, o carvão mineral, embora a gente não utilize muito ele no Brasil, ele ainda é muito utilizado mundo afora. Então, toda essa faixa azul aqui do gráfico está representando que cerca de 27%, né, da matriz energética mundial ainda é dependente do carvão mineral. E olha só, aquela imagem lá, mostrando tanta poluição, né, a partir da combustão desse produto. É lógico que as máquinas térmicas de hoje, elas têm melhores condições de funcionamento e não produzem tantos poluentes, mas ele ainda é bastante poluente e bastante complicado para ser extraído também, porque é um processo de mineração. O outro combustível super importante aqui, que eu acho que aqui todo mundo vai conhecer, que é o petróleo e seus derivados. Olha só, a matriz energética mundial, a maior parte dela é dependente do petróleo. E aí a gente tem outras fontes de energia também, como o gás natural, por exemplo. O gás natural aqui no Brasil não é tão utilizado ainda, mas já está começando a ser distribuído, né? Quando a gente fala em construção de gasodutos, por exemplo, a gente está falando de estruturas que vão distribuir esse gás natural que vai ser usado como combustível. Então, existem até eletrodomésticos que funcionam a partir do gás natural. E aí a gente tem outros aqui, produtos, né, que podem ser usados para combustão, que funcionam aí na matriz energética mundial. Mas
eu quero focar no petróleo. Porque o petróleo, a gente é muito dependente dele, né? E quando a gente vai ver o que a gente produz a partir do petróleo, a gente vê que são muitas coisas que a gente depende. Então, assim, o gás de cozinha que está lá, né, no botijão, o GLP, ele é o gás advindo do petróleo, né? Um subproduto ali da extração do petróleo. A gasolina, a nafta, né, que a gente chama naftalina, né, mais de produtos que a gente conhece, né, a nafta também é extraída do petróleo, a parafina é extraída do petróleo, muito utilizada na indústria de aviação, o diesel é extraído do petróleo, o óleo, aquele óleo que a gente utiliza como combustível mesmo, né, nas áreas industriais, é produzido do petróleo. O óleo lubrificante do motor do carro também é derivado do petróleo e o betume que a gente utiliza para fazer asfalto. Esses são só alguns exemplos. E a gente tem um monte de outras coisas aí do nosso dia a dia, inclusive tipos de plástico, tipos de materiais que são derivados do petróleo, né, são aproveitados a partir da extração dele. Então, não é só combustível, a gente tem outras coisas que o petróleo nos torna, né, extremamente dependentes. E a oscilação do preço do petróleo, de um barril de petróleo, ela afeta economicamente o mundo inteiro, exatamente por causa dessa dependência que a gente tem, né? Quando a gente fala matriz energética, a gente quer dizer quais os tipos de fontes, né, de combustível a gente utiliza para manter o funcionamento, né, de um país, de toda a sua estrutura. Se a gente focar no Brasil, a gente vai ver que o petróleo realmente é o principal foco aqui da nossa matriz energética, então a gente continua muito dependente do petróleo, mas a gente já tem outras substâncias aqui utilizadas, outras coisas utilizadas, que não são tão parecidos com o mundo. Então, nós somos conhecidos por utilizar muito na nossa matriz energética a energia hidráulica. O que é isso? A energia vinda lá das nossas hidrelétricas. Ainda vou falar com elas, com calma sobre elas em aulas adiante, tá, gente? A gente tem os derivados da cana-de-açúcar. O álcool, aquele álcool que a gente para no posto de gasolina, o frentista pergunta, gasolina ou álcool? É o álcool derivado da cana-de-açúcar. Então, olha só, quase 20% da nossa matriz energética é dependente dele. E a gente tem as outras fontes aqui energéticas menos importantes, né? O gás natural, como eu falei com vocês, está iniciando o uso agora. Mas a gente ainda utiliza lenha e carvão, a gente utiliza carvão mineral, a gente utiliza um pouquinho de energia nuclear e temos várias fontes aí não renováveis de menor expressão que são utilizadas na nossa matriz energética, mas principalmente petróleo, derivados da cana e a energia hidráulica, que é o que movimenta, né, o nosso país, o que é de fato a base da nossa matriz energética. O problema é que quando a gente fala do petróleo, e a gente falando também do etanol, a gente falando dos derivados da cana-de-açúcar, a gente está falando do processo de combustão. E quando a gente fala da combustão, que tem aquela explosão, que tem a liberação da fumaça ali, aquela fumaça, gente, ela vai ter muito CO2, o gás carbônico. Então, a molécula é composta de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, que é liberado ali naquele processo. Então, a máquina térmica está liberando continuamente para a atmosfera o gás carbônico. E isso é um problema. É um problema por quê? Porque nós temos muitas máquinas o tempo todo funcionando e liberando uma quantidade imensa de gás carbônico. Então, só para vocês terem ideia, aqui a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de gás carbônico, né, e de uso também de combustíveis à base de carbono ao longo do tempo. Esse tempo aqui, ó, que 1750, 1800, 1850, 1900, 1950 e 2000. Então, esse gráfico percorre aí, né, um período razoável de tempo, mostrando para a gente que é a partir da Revolução Industrial, então, final, né, do período lá de 1800, é que a gente vai ter uma intensificação do uso, né, e da liberação de carbono na atmosfera aqui, da liberação mesmo do carbono, do uso das máquinas térmicas e a produção dele. Então, ele vai aumentar vertiginosamente a liberação, tanto na atmosfera, quanto a concentração deles medidas lá no gelo. Então, essas concentrações de carbono aumentadas, elas têm um impacto muito grande na atmosfera terrestre e para a gente, para a nossa qualidade de vida, porque ela altera a concentração de gases. E aí muita gente fala assim, não, mas isso é um mito, porque se você pegar um vulcão entrando em erupção, são gigatoneladas de carbono e outros gases que estão relacionados ao efeito estufa, que são liberados de uma vez para a atmosfera. Olha só, uma explosão dessa aqui, de um vulcão, libera muita coisa. Não tem como a gente falar que um carro, né, vários carros, vários caminhões, vários ônibus ali todo dia funcionando, cheguem próximo disso aqui. Mas, na verdade, isso aqui é uma situação pontual.
né? Uma explosão de um vulcão não é uma coisa que a gente vê todos os dias acontecendo continuamente o tempo todo. Tanto é que até a gente fica sabendo pela reportagem. Quando explode lá um vulcão, quando tem uma erupção vulcânica, vem na reportagem. Por quê? Porque é um evento muito assim, raro, muito difícil de ocorrer. E essa quantidade de gás carbônico que é liberada ali, ela não é tão fundamental assim. E outra coisa, aquela explosão ali pode até matar plantas, organismos que estão em volta ali, mas a extração que a gente faz desses combustíveis que a gente utiliza nas máquinas térmicas causa muito impacto também. Então, além da concentração de gases aumentada na atmosfera, a gente vai ter uma aula só para falar disso, a gente ainda tem a parte da exploração. Então, acidentes com petróleo, na extração de petróleo, estão relacionadas com uma mortalidade enorme de organismos e uma alteração que não tem volta, não tem retorno dos ambientes. Então, locais que você tem esses acidentes, e aí aqui eu estou focando no petróleo, por quê? Porque ele é a matriz energética principal do mundo, né, e do Brasil também. Mas outras formas de exploração não renováveis, elas também geram acidentes, geram condições que vão afetar muito o meio ambiente. Então, aqui a gente tem algumas imagens de ecossistema aquático marinho, então aves do mar, né, sendo muito afetadas aqui por derramamento de petróleo, mas esses acidentes são corriqueiros, né, bastante comuns até, infelizmente, e eles marcam uma região de uma maneira que esses organismos afetados aqui, que provavelmente acabam morrendo, eles também vão ter afetado as gerações seguintes deles, porque o solo fica afetado por esse derramamento, a água fica afetada e substâncias nocivas, cancerígenas, substâncias com potencial de causar mutações ali que vão gerar, por exemplo, doenças como câncer, elas ficam inclusas ali naquele ambiente. Elas não se degradam, elas podem permanecer ali por dezenas, por milhares de anos, por causa de um único derramamento, um único acidente. E a gente ainda tem uma questão importante aqui. Uma parte significativa do petróleo, ela é extraída lá em alto mar. Então, quando esse derramamento acontece, ele se espalha muito rapidamente por áreas que, inclusive, estão a muitos quilômetros de distância. Outra coisa super importante, às vezes esses acidentes que acontecem no solo, né, em terra firme, eles atingem a água. E aí atinge um corpo d'água, um rio, um córrego e é levado para outras regiões. Então, além de ser pontual, ele ainda pode se espalhar e atingir áreas que não deveria. Aí aqui eu vou mostrar para vocês um outro gráfico, calma de novo, gente, a gente vai entender ele. Nesse gráfico aqui, eu estou mostrando para vocês os dados relativos ao ano de 2019, que foram extraídos pela Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais. Nesse gráfico aqui, a gente está falando especificamente de acidentes ambientais que aconteceram, né, de desastres, pequenos desastres ambientais ali que geraram contaminação no ambiente. Esse gráfico, essa parte alaranjada aqui, representa os postos de combustíveis. Aí a gente tem aqui em azul a indústria metalúrgica, ferrovia, refino de petróleo, atividades minerárias, base de combustível e indústria química, que são essas fatias aqui restantes. Essas fatias restantes fizeram algum tipo de contaminação de solo, de água, do ar. Mas olha a quantidade de contaminação que é advinda de postos de combustíveis, né? Arredondando esse valor, a gente chega em torno de 74% das contaminações que ocorreram em Minas Gerais em 2019 foram relativas a vazamentos, acidentes, a situações de postos de combustível. Então, muitas vezes a gente chega lá para abastecer, a gente nem pensa nisso, mas na bomba ali, que você vai abastecer um veículo, abaixo dela tem um tanque que mantém aquele combustível ali armazenado. Aqueles tanques, eles podem ter perfurações, pode acontecer algum problema naquele sistema ali e o vazamento adentra para o solo. Muitas vezes atinge até a água, lençol freático, coisas que estão próximas ali e pode atingir áreas que você nem imagina por causa daquela contaminação original. E é super difícil porque são reservatórios subterrâneos, são sistemas de armazenamento de combustível enterrados. Então, muitas vezes o vazamento permanece silencioso por muito tempo. E com isso, essas contaminações aqui, elas atingem, inclusive, gente, a água para o nosso consumo. E essas substâncias que vazam não é só o combustível, né? Ficaria intragável pegar um copo d'água e pôr uma gotinha de gasolina ali, eu não conseguiria ingerir essa água. O problema é que mesmo quando esse combustível está extremamente diluído ali naquele
naquele local, né, num rio, num lago, no que quer que seja, ele tem componentes ali de certas substâncias que são cancerígenas. Então, esses postos de combustível que tiveram acidentes ali, que liberaram essas substâncias no solo, ou na água, ou no ar, eles estão levando para a população humana e também para o meio ambiente substâncias cancerígenas, substâncias tóxicas, substâncias que têm um potencial de afetar a nossa saúde. E o posto de combustível tão necessário, né? Estamos falando que mais de 30% da nossa matriz energética ainda depende dessa produção de petróleo. Então, a gente tem que repensar essas formas de produzir energia para que a gente utilize meios menos danosos e menos problemáticos, inclusive para a nossa própria saúde. Então, para a gente fazer uma atividade aqui, vamos fazer uma avaliação mais ou menos superficial aqui em relação a essa produção de energia. Bom, qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Quem são os gases do aquecimento global? Vamos lembrar, o CO2, né, o gás carbônico, é um dos principais gases aí, né, que intensificam o processo do aquecimento global. Mas a gente tem outros também. Então, a gente tem o metano, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar que as vacas, né, o gado que a gente utiliza, né, para consumo de carne, eles são responsáveis pela produção de metano, gás do efeito estufa, uma produção imensa de metano, o pum das vacas. Às vezes vem as reportagens fazendo até brincadeira em relação a isso, mas é fato. O metano produzido ali, ele realmente intensifica o processo do efeito estufa. Mas esses dois gases, eu vou focar só neles para a gente pensar aqui a respeito do como que a gente pode reduzir, né, a produção deles. A primeira aqui é o óleo diesel, a primeira opção. Vamos lembrar? O óleo diesel é um derivado do petróleo. O óleo diesel faz o quê? Combustão lá dentro do motor a diesel. Então, vai liberar fumaça do mesmo jeito. Não vai resolver. Gasolina, outro derivado do petróleo. Processo de utilização, né, da energia da gasolina é como? A energia térmica vai gerar uma explosão, a combustão, assim como o óleo diesel lá no motor. Vai gerar gases ali de combustão, mesma coisa. O carvão mineral, olha lá, voltamos lá no passado, né? O carvão mineral que está lá desde a Revolução Industrial até o momento ainda faz parte da matriz energética. Como que o carvão mineral é utilizado? A gente utiliza a energia térmica vinda ali da combustão. Aquela energia térmica vai aumentar a pressão no sistema lá hidráulico, provavelmente, e aí vai gerar uma energia mecânica. Ou seja, combustão, vai ter fumaça, vai ter poluição do mesmo jeito. Vai nos restar só a última alternativa, que é a letra D, o vento. O vento, gente, ele é uma força natural, é uma coisa que vai acontecer sem precisar de ser extraído, né, da natureza, como a gente faz com petróleo, com carvão mineral, com tantos outros, e você pode aproveitá-lo através da energia eólica. Então, você instala, tal qual eram aqueles moinhos de vento da antiguidade, você instala uma grande região, né, com os moinhos gigantescos lá, que a gente vai ver com calma e vai produzir energia eólica. Aquele movimento das turbinas eólicas vai ser aproveitado. Então, a energia que está ali mecânica vai ser transformada em energia elétrica e, embora para produzir aquelas turbinas eólicas a gente gaste minerar, né, o ferro, por exemplo, para fazer o aço, a gente não vai produzir nenhum gás ali de combustão. Então, o vento, o aproveitamento dele, não vai ser um causador do aquecimento global. Seria, então, a resposta correta, a letra D. Então, para hoje nós aprendemos sobre a exploração dos combustíveis necessários para a combustão nas máquinas térmicas que causam problemas ambientais desde a sua extração até o seu uso final, inclusive para transporte e armazenamento quando a gente fala do petróleo lá. Esses combustíveis também causam inúmeros problemas à saúde ambiental dos ecossistemas e dos seres humanos. Temos que repensar essas nossas formas de produzir energia. Então é isso, pessoal. A mensagem que eu trago para vocês hoje é que nossa matriz energética precisa ser mais sustentável com toda certeza. E vou oferecer a vocês um pouquinho mais a respeito disso nas próximas aulas. Até lá e muito obrigada!